Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao Cast News. É um prazer conversar com vocês. Maria, Babu, obrigado pela oportunidade aí da gente falar desse projeto novo. Estou ansioso para saber mais. Eu já queria começar com isso. Me fale que má influência vocês vão trazer para a gente. Qual é? Me fala aí o que que vai ter esse novo podcast conduzido por vocês. O podcast My Influencer é uma tradução de um podcast gringo que chama Scamfluencers, que conta histórias de personagens golpistas e que usam da sua influência para vitimar pessoas. São histórias reais, então a gente vai ter histórias gringas traduzidas do podcast original e vão ter as histórias brasileiras dos nossos golpistas, do golpista moleque, do golpista com jeitinho brasileiro, sabe? Sensacional, gente. Olha, e assim, a Wonder, ela é muito boa nisso, né? Em fazer adaptações, ela tem feito, né? Ela sabe trazer aqui para o Brasil coisas que estão fazendo sucesso lá fora e dar essa cara brasileira. Ó, Guerras Comerciais é o meu preferido por enquanto, porque eu acho que o My Influencer tá chegando para tomar esse Olha. lugarzinho, sabe? Ah, ah. Espero que sim, né? E eu queria saber um pouco dessa adaptação, né? Como é a escolha, porque eu sei que não são todos os episódios que vão ser adaptados, né? Mas como é escolhido, né? E como você disse aí, como que a gente coloca esse jeitinho brasileiro também nesse conteúdo que é gringo, mas que tem que ter a nossa cara também. Como que vocês estão trabalhando com isso? Olha, a escolha foi feita pela Wondery, né, de alguns episódios que eles achavam mais relevantes para o público brasileiro também, dentre os gringos, de personagens variados da nossa fauna brasileira, né? Então, acho que a diversidade está bem presente nos tipos de golpe. Então, a gente tem influencer fitness, a gente tem influencer financeiro, tem escritor, então tem empresário, né? Como é o caso do primeiro episódio que a gente liberou já para vocês, em primeira mão. Então, eu acho que foi feito dessa maneira. Em relação à adaptação, a gente tem algumas etapas, que é a adaptação e tradução, nos casos dos episódios gringos, aí tem a roteirização e pesquisa dos episódios brasileiros. Eu e Maria recebemos esses episódios escritos. A gente, nesse momento, coloca o nosso input, nossas ideias, nossas piadas, nossas perspectivas em relação àquilo. E depois ainda tem mais uma camada no ao vivo, quando a gente grava, gravamos presencialmente, as duas juntas direto. E aí a gente tem a nossa interação, a camada da nossa interação e do nosso improviso. Ah, excelente. E eu acho assim, eu tô doido, depois eu ainda quero saber muito dessa dinâmica de vocês duas aí, mas eu queria falar um pouquinho dessa, como você falou, dessa fauna nossa, né? Infelizmente o Brasil tem no quesito trambique, né? A gente tem o que mostrar, infelizmente. Bom para o conteúdo do podcast, um pouco ruim para o Brasil. E assim, essa escolha também desses personagens, né, de achar esses caras, tá mais ligado, como você falou, ao que eles representam ou ao assunto? Vocês foram buscando como você falou, de né, pessoas que estão trabalhando ali com um pouco do golpe financeiro, ou de outros. Como foi essa escolha, né, desse material humano aí para os nossos podcasts aqui, os nossos episódios, né, brasileiros? Geralmente, as histórias se baseiam em personagens muito conhecidas, então são geralmente pessoas que alcançaram muitas, às vezes milhares, milhões de pessoas, né? Mas a gente sempre trabalha com histórias que tem algum processo legal já acontecendo ou que já tenha sido concluído. Então, que já tem um inquérito, que já tem muitas vezes um julgamento e uma condenação, ou tem um processo que está em aberto e a gente sempre, esse processo sempre passa pela equipe de pesquisa da Wonder e da Trovão, e a gente só conta essa história, mas são dados que são casos notórios e públicos, de pessoas que justamente vão despertar a curiosidade do público, porque são pessoas que são famosas há muito tempo, que tem notícias que saem semanalmente e que tem uma parte do público, do brasileiro, que olha e fala: quem é essa pessoa? Por que ela ficou tão famosa da noite para o dia, sabe? E eu acho que a gente sana essa curiosidade, porque a gente conta um pouco quem era essa pessoa antes da fama, como ela se tornou famosa e também como começaram os trambiques, sabe? Então a gente tem realmente uma como se fossem duas amigas contando uma fofoca uma para outra, porque são ótimas histórias e a gente colocou até mais humor do que tinha na versão original do podcast. Ah, que É, excelente.
também salientar que não tem nenhum tipo de vingança pessoal, nós não escolhemos os que a gente não gostava ou alguma coisa assim, foram escolhidos realmente na base do que seria mais interessante para o público escutar. Muito bom. E falando assim dessa temática do trambique, né, do golpe e tudo mais, de certa forma, quando vocês, né, mostram isso para o público, tem um viés de conscientização também, né, de mostrar, olha, gente, está acontecendo isso, abram o olho, né? Como que vocês encaram essa questão mais educativa do podcast também, de estar, que às vezes tem gente que tem pessoas famosas, como a gente já sabe, né, eu também ouvi o episódio, né, mas tem outros que não são tão famosos, de certa forma a gente está mostrando o modus operandi ali de alguém que está fazendo algo errado. Como é que vocês encaram essa parte aí de estar mostrando, de educar também, de certa forma, o público? Eu acho Foi que é uma grande esperança nossa que esse podcast ele abra o olho das pessoas em relação a o que elas estão consumindo, de quem que elas estão consumindo, para em quem que elas estão confiando. Eu acho que isso é muito importante a gente sempre pensar, né? A gente sempre se lembrar, às vezes a gente esquece que as pessoas que nos convencem a dar um dinheiro, comprar alguma coisa, investir em algo, o trabalho delas é esse. Não está vindo da bondade do coração que elas estão oferecendo um produto. Elas precisam daquilo para a sobrevivência delas ou para o enriquecimento delas. Então, trazer essa consciência para o público de, gente, vamos pensar um pouco de por que você está comprando essa coisa, por que você está investindo aí, por que você está acreditando nessa pessoa. Ela é sua amiga? Ela é sua família? Né? Como é que você está confiando, está botando sua vida nas mãos, sua economia da sua vida na mão dessa pessoa e falando que às vezes as coisas podem dar muito errado mesmo. E a gente tem que ficar de olho aberto mesmo. Porque são pessoas que geralmente não têm esse senso de responsabilidade com a comunidade que eles criaram. Essa é a maior questão. E Perfeito. eu acho que o podcast mostra, assim, que eu acho que vai ficando muito claro a cada episódio, é que tem um modus operandi do golpista, assim, são geralmente ótimos comunicadores, e isso é inegável, são pessoas muito carismáticas, conquistadoras, que têm muito poder de persuasão, e eu acho que você vê os degraus que vão levando ela a começar o golpe, muitas vezes elas não são mal intencionadas desde o começo, e eu acho que é interessante para o público perceber alguns sinais, sabe? Eu acho que quando o discurso parece muito bom, quando o negócio parece muito bom, é porque não é verdade, sabe? Eu acho que dá para deixar as nossas antenas mais como diz? Alertas. Legal. Alertas. É, é. Legal, gente. E agora eu queria falar um pouco, né, da dinâmica entre vocês duas. Primeiro, já até foi falado antes, né, que assim tem um humor diferente, né, quando eu ouvi o podcast gringo também, que é bom por sinal, mas assim, vocês conseguiram trazer ali um elemento diferente nos episódios que a gente conseguiu ouvir aqui. Mas eu queria entender também como vocês estão o quão legal está sendo trabalhar um com a outra, assim, o que é a dinâmica. Eu sei que vocês de outros trabalhos, né, vocês estão aí nas redes sociais já há um tempo e vocês já têm esse jeito, né, um pouco mais engraçado de falar, né, isso e a gente consegue perceber. Então, como que está sendo essa dinâmica entre vocês duas para esse projeto? A gente se conheceu nesse projeto, a gente não se conhecia antes, e a nossa dinâmica está sendo incrível, assim, a gente realmente teve muita química, muito de cara, assim, e eu acho que, claro, a cada episódio essa conexão vai aumentando e a gente vai tendo mais intimidade, então a gente vai se soltando ainda mais, mas eu acho que a gente se complementa bem, assim, eu e Babu, eu acho que a Babu é uma gênia da comédia mesmo, assim, tem episódio que eu não, sim, teve um episódio específico que eu não posso contar que é um spoiler, mas teve um episódio que ela começou a falar e eu tive um ataque de riso, eu não conseguia parar de rir, assim. A gente gravou essa semana, inclusive, Babu, que eu não posso falar, da nossa influência querida. E aí, nossa, eu lembro, eu não conseguia parar de rir, assim, a Babu, ela é muito engraçada, muito cativante, assim. Ela é carioca, então carioca já tem o poder de sedução, assim, que é inerente. Eu acho que foi muito legal essa junção de nós duas, assim. Eu fico muito feliz da gente estar trabalhando juntas. Eu também eu fiquei muito empolgada quando eu soube que ia ser com a Maria.
Eu falei, nossa, então é sério, é com a Maria? Então é sério, já era muito fã da Maria. Sempre achei ela uma mulher inteligentíssima e dá para perceber no podcast como ela também é uma mulher super engraçada e muito sensível a muitas questões que, às vezes, para mim, que eu fico só na brincadeira, ela dá uma aterrada e traz alguma lembrança de alguma questão mais aprofundada, algum teor político, algum teor sensível. Então, realmente, eu acho que foi uma escolha de um par muito, muito sagaz da parte deles, assim, porque a gente realmente nunca tinha feito nenhum projeto juntos e nunca nem tinha pensado que podia rolar de trabalhar com a Maria e fiquei muito feliz quando aconteceu. Que Sim. ótimo, gente. E para concluir aqui o nosso bate-papo, não sei se vocês sabem, né, que no Cast News a gente tem um público, né, dos vários públicos que a gente tem, mas o público que é o podcaster que tá começando, né, aquele né, independente, que tem o seu podcast, que ele mesmo produz, ele mesmo roteiriza, né, e ele tá sempre querendo melhorar e entender um pouco mais como funciona, principalmente os grandes podcasts. Queria que vocês contassem para a gente, né, para o nosso público aí, como está sendo essa parte da produção? Vocês estão trabalhando com a Trovão Mídia, né? Como é que está sendo essa interação com eles, sabe? A parte mais de etapas de produção que vocês gostam mais, sabe? Da gravação e tudo mais. Me fala um pouquinho desses bastidores, que a gente adora bastidores. Eu estava falando antes, inclusive, com outra pessoa, que para mim trabalhar com a Trovão tem sido um alívio você trabalhar com esse respaldo de uma produtora, porque eu estava acostumada a fazer de maneira independente. Então, eu tinha que levantar tudo, tinha que pensar na câmera, pensar no meu figurino, pensar no meu roteiro, pensar no convidado, pensar na locomoção do convidado, pensar na edição, pensar no corte. Então, ter o respaldo de uma produtora e ter o respaldo da Wondery é uma coisa assim fantástica para a gente. É pensar que já sai de um degrau acima o projeto, né? Claro, as condições de gravação são maravilhosas, a gente está num estúdio muito legal. Tenho uma colega de trabalho muito legal, a gente confia no nosso roteiro, a gente confia na nossa edição. Então, tem sido um projeto e um processo muito prazeroso. E contando curiosidades dos bastidores, assim, a gente recebe o roteiro antes, a gente primeiro. Essa parte você já falou, Babu, que a gente recebe o roteiro antes, a gente faz o nosso input escrito, falou, né? E Falei. daí a gente improvisa ali no momento. A gente grava 2 episódios por dia, eu acho legal contar isso de bastidor, Legal. assim. É, E a gente sempre varia, sempre tem um episódio que sou eu contando e a Babu comentando, e aí depois a gente reveza a Babu comentando e Babu contando a história e eu comentando. A gente sempre reveza, até para não gastar muito a voz uma da outra. E eu acho que a gente tem, eu acho que a dica para os novos podcasters, eu acho que o mais importante de um podcast, eu diria de qualquer mídia, na verdade, audiovisual também, mas o podcast é uma boa história. Eu acho que a história, roteiro é tudo, assim. Claro, a qualidade do som é bom você ter um som limpo, né? Feito numa área acusticamente tratada, mas se você não tem uma boa história, você não vai ter um bom podcast. Assim, texto é tudo. Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa, é investir na história. E a gente tem boas histórias. Então, espero que sirva o nosso Uma Influência sirva de inspiração para esse público que está começando. Ah, com certeza, gente. Eu agradeço muito essa oportunidade de bater esse papo com vocês, de receber um pouquinho desse conhecimento. Estamos já, né, querendo ouvir todos os episódios, sabe? Assim que sair, a gente vai estar trabalhando aqui para essa divulgação e acompanhando a par e passo aí o sucesso que vai ser, né, o Má Influência aqui no Brasil, tá bom? Um grande abraço para vocês, gente. Muito, muito obrigada, Renato.